Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma publicação que me surpreendeu positivamente. Eu estou falando do quadrinho europeu Nós, os Mortos, uma publicação da Mitos Editora. Material de volume único, publicação que vem naquele formato de álbum europeu, um pouco menor, mas mais largo do que o formato americano. Gostei bastante da arte de capa, bem chamativa. Tem aqui capa cartonada, papel couché de boa gramatura, são 224 páginas coloridas, ao preço de R$ 109,00, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Trata-se de um quadrinho francês produzido lá em 2015 com 4 capítulos que estão compilados nessa edição de volume único da Mitos, com argumento de Darko Macan, que eu não havia lido nada dele até então, arte de Igor Corday, que já foi desenhista dos X-Men durante a fase do Grant Morrison, depois que o Frank White ele saiu, e as cores da Iana, belíssimas cores que ela utiliza nessa publicação. Inclusive a arte do Igor Corday lembra bastante o Richard Corben, né? Um desenhista aí geralmente de quadrinhos de terror. Tem uma arte meio 3D assim bem interessante. Bom galera, nós temos aqui uma publicação que realmente me surpreendeu positivamente. Nós temos uma história que, até pelo próprio nome da publicação, já vai invocar aquele cenário de mortos-vivos, de zumbis atacando pessoas de forma incessante, aquela coisa instintiva, sangue para todos os lados. Mas aqui os personagens são utilizados mais como um pano de fundo. Eles não têm a abordagem tradicional dos mortos-vivos que perambulam, né, meio lentamente pelas ruas, em grupos, atacam as pessoas ali meio de surpresa e tal. Não, os mortos-vivos aqui, eles são um pouco diferentes, mas eu já chego lá. Bom, essa história vai retratar os povos nativos da América Central durante o século XVII, mas tudo transcorreu de forma diferente do que realmente aconteceu na nossa realidade. Ou seja, não houve a invasão dos europeus com as conquistas, com a colonização. Os povos nativos da América Central conseguiram se desenvolver por si só. Lá no século XIV, muitos e muitos séculos antes, aconteceu uma grande peste lá na Europa, de forma que quase toda a população foi dizimada. E aí surgem os mortos-vivos, os nossos zumbis. Esse basicamente é o plot inicial dessa história, mas o Darko Macan ele vai desenvolver outras temáticas muito interessantes durante o desenvolvimento dessa trama. Mesmo sem as invasões europeias, os conflitos, as guerras entre os povos nativos da América Central obviamente ocorreram e muito provavelmente se seguisse essa realidade do contexto de Nós os Mortos, seria exatamente dessa forma, né? Aí fica uma questão de quem dominaria quem. No caso dessa publicação, os incas dominaram todo mundo, desde os maias aos astecas e até mesmo os indígenas americanos, como os lakotas, que foram praticamente todos dizimados. Nós temos uma história então que vai abordar a evolução da sociedade, principalmente dos incas, né, e dos escravos que eles acabaram forjando durante essa dominância, e também o seu desenvolvimento tecnológico. Existem ali balões que parecem zeppelins, que eles utilizam justamente para se transportar para os mais diversos lugares. Eles têm também uma relação com a China, que aqui é representada pelo povo Han, né? E aí o imperador Inca, que já está bem envelhecido, já sabe que está à beira da morte por conta da idade, ele tem ali um grande segredo, né? Uma população de mortos-vivos, colonizadores europeus, que acabaram indo parar lá na América Central, mas não conseguiram se desenvolver e foram aprisionados. São pessoas, entre aspas, aí, com mais de 500 anos. Então esse imperador Inca vê isso como uma espécie de imortalidade. Ele não quer largar ali o trono, ele realmente objetiva ter a vida eterna. E para isso ele organiza uma expedição lá para a Europa para tentar
achar a origem disso tudo, de forma que ele possa também tomar proveito. Quem vai liderar essa expedição é o filho desse imperador inca, o Manco. Ele que é um príncipe cheio dos trejeitos, cheio das manias. Ele inclusive tem um servo que serve como uma espécie de memória viva, que vai trazer todas as lembranças desse príncipe, caso ele esqueça de alguma coisa. Então é como se fosse uma máquina de memória sempre pronta a reproduzir algo que aconteceu no passado, de forma a clarear a mente aí desse príncipe inca. Ele que é muito inteligente, tenta aprender as mais diversas artes, inclusive quando eles chegam lá na Europa e se deparam, né, com esses mortos-vivos, ele tenta aprender a língua inglesa. Existe um padre irlandês que, de uma forma não voluntária, acaba sendo utilizado como um guia pelo povo inca na exploração ali da Europa. Como eu mencionei, o Darko Makan, ele explora várias questões, não só na parte política, como por exemplo o medo do imperador, né, de ser substituído pelos filhos, mas não substituído simplesmente porque a linha sucessória se seguiu com a morte natural, né, do seu líder. Não, porque ele pode simplesmente ser morto pelo filho. Até porque ele provavelmente, né, e aí eu não quero entrar em detalhes, talvez já tenha feito isso, né, inclusive com seus irmãos e com o seu pai. A questão religiosa e filosófica também é abordada, mas não de uma forma direta, fica tudo meio que nas entrelinhas, através dos textos e diálogos muito ácidos que são colocados pelo Darko Makan, que me lembra em alguns momentos o Garth Ennis na sua melhor forma. Tem um certo humor negro, algumas tiradas e sacadas bem inteligentes durante a história. Existe também uma certa pornografia, nudez, sexo envolvendo ali alguns personagens dessa trama. Existe o general dos Incas, que tem um papel também bem importante durante essa jornada. A questão relacionada aos mortos-vivos que eu abordei lá no início, que é diferente do tradicional, do que a gente costuma ver nas mais diversas mídias, é que esses mortos-vivos, eles continuaram meio que vivendo normalmente, né? Seguiram com a sua sociedade, só não conseguiram fazer a colonização, né, como aconteceu na nossa realidade. Eles só saem ali do controle normalmente quando eles se deparam com um ser vivo. Aí realmente o instinto de ataque, de morder e tal, acaba prevalecendo. Mas existem alguns mortos-vivos, como o padre que eu mencionei, e que narra uma parte da história, que consegue ali se manter numa espécie de consciência, num autocontrole. Tem uma garotinha morta-viva que também serve de guia ali para os incas, e a participação dela é muito interessante. Ela tem, mesmo criança, ela tem um ar maternal, de empatia para o próximo, maior inclusive do que os vivos. O Darko Makan, ele coloca essas intrigas políticas, tem a princesa irmã do Manco, um relacionamento também bem conflituoso entre os dois, essa questão, né, que eu mencionei da religiosidade, um aspecto filosófico, mas contado de uma forma até mesmo irônica, trazendo uma abordagem mais ácida das mais diversas questões. Os 3 primeiros capítulos, eles têm basicamente uma mesma linha narrativa. Já no quarto, nós temos um peso maior nessa abordagem mais reflexiva, filosófica. Já entram inclusive outros elementos da fidelidade, da amizade, da conquista a qualquer preço, né, de dominados, se fosse na nossa realidade, para dominantes, né? Você vê que não existem vítimas aí no final das contas durante essas guerras e conflitos que já transcorreram aí os séculos na nossa humanidade. A questão também da maternidade, da paternidade, da falta, né, da perda, tudo isso é muito bem abordado pelo Darko Makan, mas esse quarto capítulo eu diria que ele destoa um pouco dos 3 anteriores, mas ainda assim ele traz questionamentos realmente bem interessantes. Em relação à arte do Igor Kordey, o cara faz um trabalho realmente de tirar o chapéu, tá muito, muito legal.
As cores da Iana conseguem ambientar muito bem, né, o contexto da história ali na América Central, as cores mais fortes, cores quentes. Aliás, se vocês repararem bem, é capaz de acharem um namoro da Disney, né? Zoeiras à parte, é um trabalho artístico de muita qualidade, tem muitos detalhes, os cenários são bem construídos, a expressividade dos personagens, como eu mencionei, tem cenas aqui de sexo, não é uma coisa explícita, apesar de algumas nudez existirem no quadrinho, mostrando seios ou até a genitália de alguns personagens. Eu achei realmente um desenho muito bem feito, a colorização corrobora ainda mais o estilo artístico do Igor Corday, que, como eu disse, lembra, né, o saudoso Richard Corbin. Então, é uma história muito bem desenhada, com um roteiro legal também, que foge, né? Olha só essa página aqui, essa página dupla, esse castelo, que foge daquela história tradicional de zumbis. Ali eles são basicamente um pano de fundo, assim como o The Walking Dead, mas com outra pegada. Aqui é uma abordagem dos nativos da América Central, ali do século XVII, né, sem a dominância dos europeus. Olha aqui o padre que eu falei, o padre irlandês. Tem uma arte muito, muito boa, as cores também se encaixam aqui perfeitamente, bastante violência. Essa cena aqui é muito legal, do que leva o cara a entrar nessa fúria aí. Aí você vê todas as intrigas políticas, as traições, aqui o povo chinês, também de Han, aliado inclusive do imperador Inca. Aqui o quarto capítulo, que são os filhos de Abel. Tem referências, como eu já mencionei, a religiosidade, né, no caso aqui de um caráter bíblico também, envolve os católicos. Realmente, galera, nós temos aqui uma publicação de alto nível e é justamente por isso que eu dou a nota entre 9 e 9,5. Gostei demais dessa publicação aqui, eu indico esse material da Mitos Editora, um quadrinho de volume único aí, aguardo uma boa promoção, porque eu acho que vale a pena você ter na sua coleção. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!